Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Em princípio, este vídeo vai se chamar a religiosidade da criminalidade e a contradição da razão. Pronto. E uma vez mais, pronto, eu vou estar aqui a analisar alguns artigos daqui do PCC, pronto, do site. Então, pronto, como eu disse no vídeo, que eu vou pôr alguns aqui em cima, crítica à crítica do PCC, e alguns também irei adicionar também o vídeo uma tendência milenar difícil de quebrar. Pronto. Pronto. A partir destes dois videozinhos, que irá custar a quem os ver quase uma hora, ouvir-me a falar, pronto, está tudo bem. Mas é porreirinho que ouçam e que pensem naquilo que, pronto, que foi dito. Também, em princípio, podem ler ou podem ouvir o vídeo, que também posso pôr aqui, chamada A Linha Ténue entre a Justiça Legal e a Justiça Criminal. Pronto. Então, esta malta diz que quer atingir a paz, contudo, pronto, a paz foi mais ou menos atingida não via as armas, no mundo inteiro, não foi via as armas, ponto. E só houve, no mundo das religiões, quiçá somente os budistas foram capazes de atingir esse estado de paz. Os restantes, na história da humanidade, não foram capazes, sendo que, pronto, o hinduísmo ainda foi mais ou menos capaz, e depois todas as religiões monoteístas não foram capazes. Tanto é que continuam em guerra, principalmente ali a religião islâmica e judaica. A religião cristã, pronto, teve também os seus momentos em que não foi capaz, mas atualmente a maioria, digamos assim, vive em paz. Contudo, esta malta do PCC tem uma grande influência da religião, ou de algumas das coisas que a religião cristã ou a Bíblia diz. Sendo que, tal como eu faço a crítica, não é? A malta, em princípio, ao produzir o que a Bíblia diz, vai estar a fazer um monte de barbáries em prol do que a Bíblia diz. Pois a Bíblia descreve essas barbáries. E para quem não pensa e simplesmente faz o que está escrito, vai repetir aquilo que está escrito. Ora, eis o problema da religiosidade e a contradição da razão. Quando esta malta diz liberdade, quando eles falam em liberdade, eles falam da sua liberdade, não da liberdade como conceito geral. Pois, se caso fosse o conceito geral, aí eles teriam que aceitar que, seja lá quem fosse, dizia uma qualquer verdade em prol da liberdade, e eles não poderiam considerar que aquilo é um ataque, pois aceitavam essa tal liberdade.
Pronto. E, portanto, isto faz lembrar um bocadinho quem define qualquer coisa sem pensar naquilo que define. Pronto. Então vamos aqui à paz. Lembrar e analisar o antes e o agora basta para sermos o sentido dessa paz. Antes de chegar da prisão, fora as injustiças sofridas pela justiça, pois é que a justiça, seja o lado criminal ou o lado legal, raramente foi capaz de ser justa e por isso produziu injustiças. Tal como vocês fazem. Pronto. O preso tinha de lutar dia a dia pela sua própria vida e moral, arriscando-se a matar ou morrer a todo instante. Pronto, isso faz parte da incapacidade que os sistemas prisionais tinham de controlar a liberdade de quem lá estava preso. Hoje, através da paz no cárcere, que é na prisão, as facas se transformam em ganchos para a fuga. O crack foi expressamente proibido nas prisões. Os presos malandrões que cometiam assaltos, extorsões, estupros e conflitos foram assinados, mandados para cadeias de seguros, ou estão fora do alcance do crime que corre em favor de certo pelo certo. Pronto, então, pronto, eles já aqui definem e, portanto, declaram que, pronto, a sua necessidade de vingança é uma linha que os define e, portanto, nessa linhagem nunca serão capazes de atingir a paz, pois a vingança existe como meio de criar uma noção de justiça. Tal como a justiça o fez contra vocês. E, portanto, isto depois entra aqui outra vez o problema da razão e da contradição da razão, que é, pronto, vocês fazem uma crítica às injustiças que a justiça legal produziu contra vós e, entretanto, tornam-se iguais. Pronto. Portanto, tornam-se igualmente injustos em prol da noção de justiça. Pronto. Essa foi uma das nossas primeiras evoluções no crime em prol a todos. Por isso a importância da paz e o seu significado no sistema penitenciário. Pronto. A paz no sistema prisional, pronto. Não sei. Por normas, só nas prisões mais obcecadas com a segurança e, portanto, cheias de regras que nem lembra o diabo, é que existe uma espécie de paz. Existe uma prisão qualquer que é considerada a prisão mais segura da Latinoamérica, em que, pronto, existe uma espécie de paz entre todos os reclusos, sendo que muitos deles fazem parte de grupos rivais. E eles ali não se atacam porque, pronto, o potencial disso acontecer é mesmo muito complicado, porque existe segurança para tudo e mais alguma coisa. Controle de tudo e mais alguma coisa. E via esse controle excessivo e obsessivo, pronto, existe a paz dentro do sistema prisional. Pronto. Portanto, como podem ver, pronto, o sistema judicial legal ele precisa de ser altamente obcecado com todos os detalhes da insegurança para criar uma espécie de noção pacífica entre os prisioneiros. Sendo que, pelo menos na descrição dessas várias prisões, pelo menos no vídeo que aparece no YouTube e afins, a malta não é violentada, nem é morta pela polícia. Pronto. E, portanto, já aqui existe uma noção muito mais coerente de chegar à paz sem criar mais crimes. Depois, justiça. Justiça é um combate na luta pelos nossos direitos.
pelo nosso respeito, por tudo que o nosso crime é justo e certo. Por tudo que no crime é justo e certo. Lutar pela justiça é empenhar-se na conquista dos nossos espaços, respeitando para sermos respeitados. Sempre consciente no aprendizado, no desenvolvimento e no amadurecimento completo, corpo, alma e coração. Sempre visando nossa causa, a luta justa que acreditamos e que vivemos. Pronto. No fundo, pronto, diz muita coisa, ao mesmo tempo não diz nada. Contudo, seguinte, liberdade. Libertação dos dominadores, dos exploradores e das injustiças. Isto é estranho. A libertação dos dominadores, dos exploradores e das injustiças seria uma espécie de permissão que os dominadores, os exploradores e os injustos pudessem viver livres. E como tal, toda a liberdade que poderia existir na Terra deixa de existir, pois os três principais que criam essa prisão anti-liberdade estão livres. Liberdade pela porta da frente ou pelas dos fundos. E o nosso principal objetivo é o que todos nós, dentro de um caráter almejado dia e noite, ganhar a liberdade e estando na rua lutaremos para não perdê-la. Pronto, não sei como interpretar isto. O objetivo é que todos nós, dentro de uma prisão, algemados, dia e noite. Pronto. E, portanto, vocês estão a condenar, digamos assim, todos os mecanismos que limitam a vossa liberdade dentro da prisão, sendo esses mecanismos os mecanismos que potenciam a paz entre as várias pessoas que estão na prisão. Pronto. E então vocês condenam isso, isto é, condenam a possibilidade de haver paz. União. Já existe e seria muito mais espontâneo se as antigas diretrizes visassem o idealismo da causa em prol a todos, para a condição de dias melhores. Mas, em vez disso, o que eles querem era se aproveitar da sua lealdade por dinheiro para uso próprio. Essa ganância e egoísmo só poderia levar a um caminho, o da divisão de pensamento e atitudes. Como não poderia ser diferente ou de outra forma. O certo vence e prevalece, e foi a primeira parte dessa divisão que a família criou e a nossa principal evolução para o crime em geral, implementando também como lema e palavra. Ou como lema a palavra. Pronto. Mais um texto que não diz grande coisa. Poderia dizer que, ok, quem seja lá quem for que se move por dinheiro e por ganância, isto é, egoísmo, pronto, cria todas as coisas horríveis que existem neste mundo. Pronto. Agora, considerar que a divisão de pensamento e atitudes é mau, pronto, isso não. Ainda bem que existe uma grande variedade de pensamentos. Senão era tudo igual, era assim tudo muito aborrecido. E não havia nada para aprender, nem se pôr em causa. Pronto, isso me parece bem. E se é lá no mundo, vocês em princípio iriam gostar muito de viver no Islão. Aquilo é tudo branco, não existe nada de arte. Eles são contra qualquer tipo de arte e qualquer tipo de adoração, seja lá o que for. E nesse aspecto também são contra qualquer tipo de pensamento diferente ao deles.
E pronto. E nessa noção eles vivem todos lá com a cópia daquilo que cada um é. Não é nada diferente. Mais valia todos eles terem o mesmo nome. Bom, para ser mais fácil ainda. Pronto. Igualdade. É o significado consolidado e espontâneo dessa união que temos hoje, já conquistado o significado do trabalho de todos, a família funcionando com uma engrenagem rotativa de ajuda e assistência a todos, ou a todos, de amparo para presos e familiares, e um conhecimento pela luta e pelo crime certo e justo. E é essa igualdade que, de forma extraordinária, nos trouxe essa união, que tanto nos fortalece para sobreviver e superação. Pronto. O mecanismo de entreajuda, seja lá em nome do crime ou em nome da religião, pronto, sempre foi bom. Pronto. Os motoqueiros, sejam eles quais forem, mas por norma quase todos os grupos de motares que existem neste mundo, eles, no fundo, mesmo que quase todos eles tenham também evoluído para o mundo do crime, isto é, do tráfico, a primeira causa da sua união é simplesmente esta questão de, pronto, de haver alguém que está a amparar o outro, nada mais. Okay? E, portanto, cria essa união de entreajuda. Igualdade também significa a valorização da vida humana, portanto, na prisão, porque foi através dela que foi conquistado o direito de falar e ouvir a verdade, o errado e a mentira, e mesmo assim para que uma vida seja tirada só por motivos de natureza grave, como traição ou pilantragem. Pois, mas eis aqui a questão, não é? A verdade depende dessa verdade, portanto, vocês em princípio vão considerar crucificar e matar, seja lá quem for que vos denunciar, sendo que essa denúncia é verdade. Portanto, se fosse em prol do conceito em si de verdade, vocês nunca poderiam castigar, maltratar, seja lá quem for, que vos denunciou, pois a denúncia é verdadeira. Pronto. O errado e a mentira é tudo aquilo que qualquer um neste mundo, pelo menos o errado, não é? O errado é tudo aquilo que qualquer um neste mundo irá praticar. Segundo até a perspectiva religiosa de quase todas as religiões do mundo, não é? Só Deus é que não erra. Portanto, todos os humanos vão errar. Todos, sem exclusão. Pronto. E é no processo erróneo da descoberta da verdade, não é? Ou daquilo que não é errado, que o não errado é descoberto. Mas antes de encontrar aquilo que não é errado, é um percurso cheio de erros. Pronto. A mentira. Pronto. A mentira, para mim, pelo menos, é para eu me rir. Se vocês disserem que eu sou isto ou aquilo outro e é mentira, eu vou-me rir. Não vou ficar chateado com nada. Porque é mentira. Pronto. Quando é uma verdade que eu quero esconder, pronto, aí eu vou ficar chateado. Tem a ver com psicologia pura, pronto. Para mim a questão da mentira, pronto, é para eu me rir, não é nada. Pronto. É para dizer, olha, vocês são extremamente criativos. Uau, fiz. Mas pronto, eu não vou ficar chateado. Não sei o que é pilantragem. Deixa eu ver o que é esta expressão. Pilantragem. Desonestidade. Pronto. Eu não consigo. Pronto. Posso considerar que é mau, sem dúvida. Mas pronto. Nunca iria considerar, pronto, matar o próximo por causa de ele ser de mau caráter. Como se diz, o tempo há de oferecer a mesma moeda a quem, pronto, teve essa atitude para com alguém. Faz parte da decisão de Deus escolher o momento certo.
e não da nossa. É que, pronto, muita religiosidade e tal, mas o que se vê é a malta que quer se assemelhar a Deus, isto é, fazer o que só Deus pode fazer, que é, pronto, decidir quem nasce ou quem morre, sendo que todos irão morrer, sem exclusão. Como se diz também aqui em Portugal, Deus é bom, mas mata toda a gente, e o diabo é mau, mas faz-nos rir. E é por isso que a malta se ri e que gosta de se rir e se divertir. Sendo que o diabo vai se rir de quem se está a rir, pois, por norma, o humor e que faz rir os outros, nessa mecânica humorística, está a falar de uma verdade. E, portanto, quando alguém se ri de uma verdade que, em princípio, até é triste, o diabo vai se rir de quem se está a rir. Sendo que o diabo, segundo também a perspectiva bíblica, ele é o anjo mais perfeito que Deus criou. E, na minha interpretação, e na interpretação de algumas pessoas deste mundo, ele é o guardião do céu. É aquele que vai dizer, ora bem, tu vais para o céu, tu não. Pois ele é o único que conhece quem é bom ou quem é mau. E, portanto, já agora não existe competitividade entre Deus e o diabo. Todas essas coisas foram criadas pela imaginação de quem é livre de imaginar, sendo que a própria Bíblia não faz uma descrição muito concreta do que é nem o céu nem o inferno. E, mais uma coisa, o inferno pode ser criado na Terra e o céu também. Havia a intenção de atingir esse fim. E, portanto, sendo que depois da morte a condição que nos permite sentir, que é o corpo, não existe. E, portanto, tanto faz. Se é no céu ou no inferno, tanto faz, porque não existe toque. Nós não sentimos nada. Então, tanto faz. Estejamos no meio do fogo ou do gelo. Não vai haver diferença nenhuma. É só a malta pensar. 2 vezes. Pronto. Não é assim nada de muito difícil. Não é preciso tirar um curso universitário para isso. Para pensar, por favor. Mas pronto, se quiserem, podem tirar vários cursos de como, pronto, pôr em causa, seja lá o que foi declarado, e pensar se as declarações poderão ser verdadeiras ou não. Que é o que todos os filósofos fazem e fizeram na história da humanidade. E é em prol dos filósofos que existiu tudo o que é que está associado à justiça. E não só. Não, em princípio vocês sabem disso. Persistir e resistir. Pronto, isto, pronto, parece-me bom. Persistir é bom, resistir também é. Não temos tempo para lamentações e pensamentos negativos. Pronto, isso já é um problema. O filósofo, quiçá não lamente, mas ao mesmo tempo lamente, porque quem adora a vida lamenta que tenha que morrer. Mesmo que não seja com base na escolha do outro, mas do tempo. Vai envelhecer até morrer. É lamentável. Principalmente para quem ama, pois quem ama mais alguém gostaria de amar essa pessoa para o resto da eternidade. Portanto, é lamentável que, alguns no tempo, uma das pessoas morra e entretanto, o outro também morra. Só isso. Pensamentos negativos, eles são mais ou menos positivos, pois eles fazem parte de um mecanismo de prevenção. É em prol do pensamento negativo que somos capazes de ver e de prever o potencial do negativo. Se um gajo pensar só em coisas positivas, pronto, é quase como o Manel, não é? Que acredita tão piamente que tudo vai correr bem, que quando dá um passo depois do precipício, pronto, não pensou, não é?
no lado negativo, que é, pronto, ele vai cair e vai morrer. O pensamento negativo é importante. Estes só servem para enfraquecer nosso espírito. Não. Eles só servem para fortalecer o espírito. Pois é a partir de tudo aquilo que pode correr mal que o nosso espírito e que a nossa capacidade de avançar é capaz de avançar. Não é nada. Isto faz lembrar um bocadinho aquelas declarações neonazis que diziam da guerra, não é? Que diziam aos soldados, pronto, viva a morte e que se lixe a inteligência. Pronto. E na verdade, como nós sabemos, a tecnologia existe porque existia inteligência e porque a malta não abraçou a morte, abraçou os estudos. Não é nada. Em princípio, vocês também são capazes de chegar lá. Digo eu. Temos que persistir e acreditar com determinação e coragem. Agora, não precisam muito da coragem, sendo que persistir e acreditar e a determinação é importante, seja lá em que área for. A coragem, pronto, a coragem tem base no medo. Só quem tem medo é que pode ter coragem. Quem não tem medo, não tem coragem. Porque nossa luta é justa e temos de seguir em frente. A luta que quer criar igualdade e, portanto, o não abuso do sistema judicial contra quem está na prisão é justa. Pronto, depois, as barbáries que vocês fazem em prol dessa noção, pronto, não é justa. Pronto. Os momentos mais difíceis não são para lamentar. Sim, concordo. Pelo contrário, são para fortalecer, para superar e, por isso, persistam e resistam com força, com coragem, com dignidade, com hombridade e com consciência. Agora, aqui já foram ao encontro da consciência. E a consciência é algo que sabe dos perigos. Só o inconsciente é que não sabe dos perigos e, portanto, não tem pensamentos negativos. Nesta noção de que, pronto, o pensamento negativo, lá está, isto também é um pau de dois bicos. Mas o pensamento negativo serve para prevenção, sendo que, pronto, um pensamento constante negativo pode ser realmente negativo, porque, pronto, a mente, em princípio, vai tentar chegar a tudo que, ou quer dizer, o corpo vai tentar chegar a tudo que a mente se foca. E pronto, e naturalmente, que, pronto, se for alguém que passa a vida a pensar em coisas negativas, irá produzir essa negatividade na realidade. Pronto, ok. Lembrando que a luta é por todos, salvo seja, pelos prisioneiros e eu pela malta que está no PCC. O preso que agir de forma contrária a essa luta não pode ser considerado um guerreiro. Ou ele se autocorrige respeitando a todos com a verdade e a coragem, ou encontrará a sua própria ruína. Pronto, aqui nos faz lembrar um bocadinho os textos dos signos. Pode ser para todos. O guerreiro é simplesmente um guerreiro. Seja tenha uma ação contrária ou não. Por norma, vocês, ao agirem contra o sistema judicial, estão a ser contrários ao que o sistema judicial definiu. E não é por isso que vocês deixam de ser guerreiros. Pelo contrário, vocês passam a ser guerreiros porque estão a confrontar a norma, não é nada. Portanto, o homem que confrontar a norma e lutar contra, quiçá tenha aprendido qualquer coisa e quiçá busqueira estar a dizer, olha, era fixe mudarmos aqui certas coisas, pois eu considero que estou mal. E, portanto, se vocês incriminalizarem o gajo que, em princípio, pode fazer com que o próprio sistema melhore, vocês estão-se a tornar iguais ao sistema judicial, uma vez mais. Pronto.
Sem preparação, a superioridade não é realmente superioridade. A superioridade não existe. Ninguém é superior a ninguém, nenhum partido, nem nenhum grupo, nem nenhum país deve ser superior a alguém. É na noção da superioridade, que só está entregue a Deus e mais ninguém, que o mundo faz várias barbáries. Sendo assim, não haveria iniciativa própria e nem criatividade no momento de crise. Não tem a ver com a superioridade, a iniciativa própria, nem a criatividade. Sem dúvida que os momentos de crise e, portanto, os momentos negros, digamos assim, potenciam a criatividade e a iniciativa própria, não há dúvida. Mas eles são necessários como processo de evolução. Bom, tanto é que, se vocês forem ver o taoísmo e o budismo, eles acreditam piamente nisso. Tanto é que eles têm vidas extremamente dolorosas para atingir aqueles exponenciais, tais como o nirvana e coisas assim do género. E o processo é extremamente doloroso. Não é uma coisa muito bonita e positiva e não sei o quê. Não. O conhecimento poderá vencer com ações inteligentes e atitudes inesperadas, surpreendendo o inimigo e vencendo-o. E por isso a importância da preparação e da conscientização. Ok. Portanto, o conhecimento até hoje sempre venceu. Sempre. Se o mundo, principalmente religioso, tivesse ignorado o conhecimento, pronto, a malta, o melhor era nem usar tecnologia, porque a tecnologia é fruto do conhecimento. Usar armas, também não, porque creio que nenhum de vocês é capaz de criar armas, aquelas que vocês usam. Vocês não têm conhecimento para criar aquilo. Portanto, alguém do lado legal vos financia isso. Portanto, vocês também deviam negar isso, não é? Negar, aceitar o que, no fundo, faz parte das ferramentas que o inimigo usa. Portanto, vocês estão a negociar com o inimigo coisas que, pronto, que só servem para matar. Pronto. E, portanto, pronto, era porreirinho que pensassem duas vezes. Mais, um exército sem cultura é um exército de ignorantes e não poderá vencer o inimigo. Pronto. Fico contente de ler esta afirmação, pois, como eu disse no comentário anterior, não é? Lá os fascistas, principalmente ali como é que ele se chamava? Era o gajo de Espanha, em que ele dizia, tinha o lema, não é? Viva a morte, fora a inteligência. E não, portanto, a cultura, não só a cultura, mas o conhecer, o conhecimento, é um dos exercícios mais importantes para que, pronto, o exército tenha capacidade de ganhar, seja lá o que for. Se quiseres, vou tentar deixar aqui o videozinho do Tributo à Arte da Guerra, em que, se vocês lerem o livro, portanto, existem vários exercícios extremamente aborrecidos, extremamente chatos, que também são importantes exercer para que depois, no meio da confusão, cada um seja capaz de ler o clima. Okay? Pronto. Pois há muita gente que, pronto, reage de uma forma muito impulsiva e, como tal, quer dizer que não soube ler o clima. Quer dizer que reagiu ao clima. E, como se diz, não poderás vencer a tempestade e, caso tentes, irás tornar-te um fragmento da mesma. Portanto, irás potenciar a tempestade e não a irás vencer. Também faz parte do conhecimento também, assim, bem antigo. Básico. Pronto. E que mais? Ser amigo e nada mais é mais importante que a compreensão, o apoio e a lealdade que motiva em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, fáceis ou quase insuperáveis.
Com essa atitude estaremos sempre nos fortalecendo, mas que essas atitudes sejam espontâneas, um por todos e todos por um. Pronto. A atitude espontânea, ela indica uma impulsão. E a espontaneidade é positiva principalmente no amor. E até na relação entre os amigos, quando não existe nada que seja para atacar o próximo. E, portanto, a espontaneidade é bonita nesse sentido. Quando a espontaneidade foca um ataque, seja lá de quem for, aquilo é tudo mau. Objetivos e metas. A luta pelos direitos da cidadania abrangerá todo o país, ou seja, será a luta que se iniciará em São Paulo, que contará com todo o sistema prisional e todos os Estados. Mas para chegarmos a esse ponto temos que mover toda uma preparação primeiro. Por ora, lutarmos pela dignidade, respeito e direitos do preso e por um sistema humanizado. Pronto, é aqui que eu não tenho certeza se vocês concordam ou não com aquilo que acabaram de dizer. Pois as vossas práticas são completamente inversas. Portanto, para vocês lutarem por um sistema de dignidade, respeito e direitos do preso, isto é, de quem supostamente fez alguma coisa de mal, e por um sistema humanizado, vocês não podem praticar o que praticam. E caso concordem com essas qualidades, significa que aceitam serem mortos à catanada e serem enterrados numa boleta qualquer em prol do mal que fizeram. Então toda a vossa luta perde o sentido, pois aceitam morrer em prol dos valores que praticam. Que é mais uma contradição da razão. Luta por dignidade e respeito. Partidos sem superlotação, portanto prisões sem superlotação, com trabalhos que nos deem oportunidade de profissão, sem a exploração hoje existente. Pronto, isto depende. Portanto, o gajo que está cá fora, vocês podem ver, sei lá, o gajo que serve na mesa, o gajo que serve à mesa, o gajo que serve no restaurante, no bar, etc. Eles trabalham acima de 12 horas por dia, muitos deles. E, portanto, isso já é exploração. Sendo que eles ganham dinheiro e, portanto, não estão a cumprir nenhuma pena. Pronto, era porreiro que realmente o trabalho seja-vos dado, mas vocês, pronto, estão numa condição em que, ao estarem presos, não podem ganhar nada. Só podem ganhar experiência, nada mais. Sendo que, pelo menos em Portugal, em algumas prisões, existe sem dúvida uma necessidade de oferecer ao prisioneiro todos os vínculos informativos para que ele seja capaz de se integrar na sociedade. Sendo que, claro, se alguém que foi, sei lá, preso durante 20 anos por homicídio, quando vai para o mundo civil, ele tem no registro criminal que ele foi homicida. E, naturalmente, quase ninguém neste mundo lhe vai dar emprego. E, portanto, a maior parte das pessoas em Portugal que cometeram crimes assim, mais ou menos bárbaros, repetem a mesma coisa. Para quê? Para irem outra vez lá para dentro e garantirem a sua subsistência. Pois no mundo civil, pronto, existe a discriminação e a exclusão de quem já praticou um crime qualquer assim bárbaro. É lógico. É só coisas com lógica, nada mais. Vocês fariam igual ou pior, não é? Pela descrição de todos os artigos que eu vejo. Portanto, pronto, não se queixem. Cursos profissionais sérios.
profissionalizantes sérios, com mais tempo e qualidade para as aulas e o reconhecimento na secretária de ensino dos diplomas após a formação. Pá, eu concordo com isso tudo. Eu concordo que a formação, no seu esplendor de todas as pessoas, sejam elas criminosas ou não, pode ser uma mais-valia para a sua capacidade de se adaptar ao mundo normal. Não há qualquer dúvida. Sistema judiciário interno e externo, com acompanhamento de profissionais sérios e responsáveis para a assistência ao preso e à sua família. Pronto, lá está. Aqui, isto creio que existe, o sistema judiciário interno e externo, sendo que depois eles comunicam entre si e, portanto, até parece que são só um. Pronto. Com acompanhamento de profissionais sérios. Pronto, a maior parte dos profissionais, digo eu, são sérios, mas pronto, se não houver rotatividade dos profissionais, pronto, a probabilidade de eles se tornarem menos sérios é grande, por causa da repetição. Pronto, tem a ver, é uma questão do próprio mecanismo de repetição que depois faz com que um gajo seja menos sensível. Não é? Faz lembrar ali o gajo que faz operações. Abre corações, não sei o quê. Nos primeiros tempos que o homem faz aquilo, ele parece que está ali cheio de cuidadinhos, não sei o quê. Passado 2 ou 3 anos, ele já faz aquilo a brincar. E quase nem... Se o gajo morrer à frente dele, ele, tanto faz. Pois ele já perdeu a sensibilidade toda. Pois aquilo repetiu-se. E pronto, e a sensibilidade perde-se. Também é uma questão, pronto, igualmente humana, em qualquer área do mundo. Possibilidade de integração de outras pessoas além dos nossos filhos, irmãos e esposas. Temos entes queridos que podem nos ajudar em nossa reabilitação e reintegração à sociedade. Correto. Direito de cumprir pena perto da nossa casa e dos nossos familiares. Pronto, isto depois pronto, tem a ver mais com uma questão dos vossos familiares pronto, estarem perto ou terem possibilidades de lá passar, mas nada. Por norma, as prisões são longe da sociedade. Tem lógica. Pronto. Em todas as cidades do mundo é assim. Pronto. Isto, pronto. Fim dos maus tratos, degradantes, desumanos, humilhantes e cruéis por parte dos funcionários, diretores e polícias ao fazerem as revistas. Ora, é aqui neste momento que, se vocês querem o fim dos maus tratos, degradantes, desumanos, humilhantes e cruéis por parte dos funcionários, diretores e polícias, ao fazerem as revistas, vocês têm que se tornar iguais. É que depois, tal como o amor e qualquer coisa nesta vida, isto é recíproco. Eu dou algo de bom e vocês dão algo de bom também. Eu ajudo-vos e vocês ajudam. Sem haver aqui nenhum contrato que diga que eu vou-vos ajudar e por isso vocês têm que me ajudar. Não, tem a ver simplesmente com consciência, nada mais. Pronto. E portanto, pronto, é claro que eu sei que em muitas prisões, principalmente na América Latina, existe um grande abuso por parte dos polícias e funcionários, seja diretores ou não. Pronto. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Pronto. E em quase todos os lados do mundo é a mesma coisa. Uma vez mais, pela razão da falta de rotatividade de pessoal. Pronto. Existem sempre muitos poucos a fazer a mesma coisa e depois os poucos começam a entrar em delírio e pronto, e começa a haver os abusos. Pronto. É a mesma coisa. Seja lá onde for, isto acontece por falta de capacidade de rotatividade dos profissionais, nada mais. Okay? Pronto. E claro, pronto, é porreiro que isso mudasse. Claro que sim, concordo com vocês. Quando conquistarmos nossas reivindicações, acreditem, teremos maiores chances de mudar nossas vidas com dignidade e respeito. Claro que sim. Com essas conquistas, outros descasos e abandonos também serão vencidos automaticamente. Não é bem assim, pois pronto. Mas pronto, há um potencial de que sim, sendo que pronto, isto depois tem a ver com a memória. E a memória é tramada. Pronto, tramada. Pronto,
às vezes a memória é tremadíssima. Pronto. Todas essas mudanças afetam diretamente o nosso futuro, para que, como profissionais, ao sairmos da prisão, teremos como escolha caminhos que não nos levarão novamente para a criminalidade. Ora, isto depois tinha a ver, lá está, com aquela questão que eu estava a falar ali no vídeo. Onde é que estava? Qual era o vídeo? Qual é que era o vídeo? Que eu já não me recordo. Qual é que era? Portanto, a solução para a diminuição da criminalidade. Que é um tributo mais ou menos ali ao Sagat B. Não sei, acho que é um artista qualquer brasileiro. Pronto. E mais nada. Não. Tem a ver, no fundo, com essa possibilidade do prisioneiro desenvolver conteúdo artístico, que pode ser literário ou não, naquele caso é literário, e depois uma incapacidade do sistema prisional aceitar, seja lá qual for o conteúdo portanto, dessa peça, desse trabalho. Só isso. Sendo que depois todos os sistemas prisionais querem filtrar, querem censurar. Pronto, e é aí que, pronto, ao censurar uma peça qualquer, estamos a impedir que ela, pronto, tenha sentido. Pronto, e todas as peças são criticáveis, e pronto, podemos falar de tudo o mal que existe naquele peça, naquele livro. Faz lembrar um livro que foi escrito antes do 25 de Abril em Portugal, chamado Puta de Prisão, que descreve a prostituição no pré-25 de Abril. E pronto, aquilo é vendido em livrarias consideradas anarquistas, e aquilo não há censura, aquilo é explícito. Pronto. E claro que ali vemos o quão negro a vida de algumas prostitutas foi. Havia aquelas que faziam o ato de prostituição por escolha própria, e depois havia aquelas que eram espancadas e violentadas sempre que negavam fazer aquilo. Portanto, é o lado negro da coisa. Pronto. Mais. Onde é que eu estava? Dentro das prisões, com essas mudanças, já começaram. A humanização já está começando ali. Os Estados e as autoridades são obrigados a suprimir nossas necessidades e a respeitar os nossos direitos. Pronto. E agora, perante essa mudança, façam um favor de fazer o mesmo. Isto é, quando a Maria fizer uma coisa qualquer que vocês não concordam, em vez de a violar, violentar e matar, fazem a mesma coisa, né? Que é, pronto, suprimem as vossas necessidades animalescas e demonstram respeito pela diferença. É que, quando existe uma reação perante algo que há de mau, que vocês consideram mau, existe a autodenúncia da vossa parte. Portanto, é simplesmente uma questão de comportamental. Os grandes criminosos, assim, aqueles gajos que estão mesmo lá no topo, eles não reagem a nada. O gajo disse a ele, e ele nem reagiu, até se riu. Disse, what? Como? Está bem. E é assim que quem vê não suspeita de nada. Mas a criminalidade funciona como uma rotação cada vez maior. Vai e vem cada vez mais rápido e com mais violência. Todos os esforços que o preso fizer para se recuperar são anulados pela injustiça, pela opressão, pelos castigos, pelo abuso, pelos descasos, pelo abandono e pelas injustiças que residem no sistema prisional. Só nos restam ao preso ao sair retoma ao mundo do crime. Pronto, eu concordo com isto. E é por isso que, pronto, todos os mecanismos violentos e, portanto, injustos, no sentido puramente educacional, que é aquilo que eu critico na justiça, que é a justiça sente necessidade de cumprir justiça, mas não sente necessidade de educar.
sendo que vocês, nos vossos exemplos, fazem igual. E, portanto, pronto, eu tento ser justo. Portanto, estou-vos a dar a dica aqui nos vídeos. Se vocês quiserem mudar de atitude ou não, isso é com vocês. Eu não mando nada em ninguém. Nossos familiares que, de maneira igual, sofrem as mesmas injustiças sociais pelo desumano sistema prisional, a família que está lá para nos ajudar e apoiar pelo sistema prisional brasileiro, só mata as expectativas para um futuro do preso. Sofre e esse sofrimento causa mais revolta, mais ódio e mais violência. Pronto, eu concordo. Pronto. É por isso que as prisões em Portugal já mudaram imenso. E há outras prisões na Europa que também mudaram imenso nesse aspecto. Pronto. Isso precisa mudar. Queremos respeito pelos nossos direitos, dignidade como seres humanos e chance de crescimento, conseguindo maliciosamente aprender o que não compreendemos. Conseguiremos destruir o mundo velho e construir um mundo novo, com aperfeiçoamento e consciência para se tornar um sistema prisional humanizado. Pronto. Eu espero que a América Latina seja capaz de fazer isso, sendo que os exemplos da sua incapacidade são cada vez maiores. Não é? Depois temos aqui, isto vai ser um vídeo de 1 hora, já era difícil. Os políticos promovem candidaturas baseando o seu discurso no combate ao crime e só constroem prisões como depósitos de homens, mentindo para a sociedade, dizendo que estão acabando com a criminalidade e resolvendo o problema de superlotação. Mentem descaradamente os governos dos Estados, as secretárias de Segurança Pública, as administrações presidiárias, que vocês dizem penitenciárias, também dizemos assim, está bem, os serviços de inteligência da polícia e da promotoria pública. Pois, isto foi, lá está, o tal abuso de poder que sempre existiu durante séculos e que em alguns países tem melhorado, principalmente na Europa, e pronto, em outros países ou continentes não. Isto continua igual. Infelizmente. Políticos que querem votos nos atacam promovendo mais injustiças e opressões dentro dos presídios, esperando nossas reações de revolta. Com isso aparecem como salvadores da pátria e sempre usando a força e a violência descontrolada dentro e fora do presídio para acabar com a revolta que eles mesmos causaram. Em seguida eles usam o poder da mídia contra nós. Precisamos aprender urgentemente a lutar contra a conotação e vencer as formas de estratégia que as autoridades usam contra nós, assim os superaremos conhecendo seus métodos de agir. Isto faz lembrar a cantiga do bandido, naquela questão do tentar seduzir aquela mulher que nós gostamos ou que gostaríamos de estar, e em prol dessa noção de sedução falamos só do que é bom, olhando e apontando para uma coisa totalmente boa em que o resto é sempre mau, e em prol dessa ilusão, desse mecanismo ilusório, que ela possivelmente irá cair na cantiga do bandido. Faz parte simplesmente de mecanismos sociais e ou psíquicos que potenciam uma qualquer ilusão, sendo que também concordo com tudo o que está aqui descrito. Muitos braços que nos apoiam estão no Poder Judiciário, através da sua intelectualidade, da sua coerência e a sua sensatez, tentam conter a opressão e fazer valer os direitos dos presos, combatendo a superlotação dos presídios, fazendo valer a justiça para os pobres e para os miseráveis, não só para os ricos endinheirados.
Isto também é um problema, pronto, um grande problema mundial. Pronto, infelizmente, todas as religiões apontam para a necessidade de ajudar o miserável e o pobre, sendo que a ajuda, pronto, pelo menos em Portugal e noutros países da Europa, existe realmente organismos que tentam ajudar, principalmente na noção de darem comida, de darem sítio para dormir, não dão dinheiro, mas também dão informação para que a pessoa que lá está seja capaz de encontrar uma solução para ele, pronto, ou para ela, pronto. Sendo que, pronto, a Justiça e o Poder Judiciário, por norma, apoia simplesmente aquela malta que tem dinheiro, e quem não tem dinheiro está tramado. Isso também tem mudado, pelo menos aqui na Europa, mas, pronto, é uma coisa que lenta, pronto. Ao Poder Judiciário pedimos justiça e respeito aos nossos diretores, ou vocês não perceberam todas essas perseguições e injustiças que estamos sofrendo? Esse recado tem de ser dado dentro do Poder Judiciário. Pronto. Creio que sim, que o recado já foi dado, contudo, porque não há rotatividade dos papéis, ora dos diretores, ora dos membros judiciários, onde, uma vez mais, o gajo que, vamos supor, o polícia, que passa a vida, que tem 20 ou 30 anos de experiência de ver sempre a mesma coisa, ele vai se tornar, ele não vai acreditar na mudança. E não vai acreditar que essa mudança é possível. E é por isso que a rotatividade de profissionais e afins é importante. E também é importante que o próprio organismo judicial aprenda qualquer coisa e que tenha a ilusão de melhorar tudo aquilo que é como função do controle, neste caso. As portas se fechando para aquele que deixa o sistema, o que nos resta é o crime novamente. Isso tem que mudar. Temos que exigir condições de trabalho e crescimento humano melhor. Se for preciso lutar por essas mudanças, acredito que a luta será justa e valiosa. Não se lamentem, resistam e persistam. Pronto. E nessa noção da luta para esse tal crescimento, realmente a lamentação não irá resultar para nada, tal como aquele ditado africano diz, não é? Diz, reze, mas vá fazendo. E quem reza, por norma, lamenta-se. Ou pede qualquer coisa em forma de lamento. Mas pronto, convém fazer algo mais além de rezar. E resistir e persistir. Pronto. É o mecanismo da mudança para tudo. Não há outra. Pronto, e este vídeo ficou quase uma hora inteira, no qual eu, em princípio, vou fazer outro vídeo. Não falei na relação da religião, só falei da contradição da razão. Portanto, se calhar este vídeo vai ter o nome de A Contradição da Razão no sistema judicial. Pois vocês também cumprem esse papel e a justiça propriamente dita, legal, também. E ambos os lados têm contradições. E, portanto, é contra essas contradições, que têm base na falta de conhecimento, que elas continuam a acontecer. Pronto. Vídeo finalizado ao fim de 60 minutos. Quem é que... Ninguém de vocês irá ouvir isto até o fim. Duvido, aposto. Anda lá. Demonstre-me que eu vou perder a aposta.